Oi, gente. Bom, hoje eu quero contar a história da Silvia, tá? A Silvia foi uma paciente que eu atendia, que quando ela chegou a primeira vez lá no consultório, ela tinha 47 anos, exatamente a mesma idade que eu tenho hoje. E ela chegou lá querendo secar uma gordurinha, ganhar massa muscular e tal, beleza. E a gente conversando, que eu sempre converso muito com as minhas pacientes, com as minhas alunas e tal. E aí a gente conversando, batendo papo, ela estava me contando que tinha uma situação que estava incomodando ela, que já estava acontecendo há uns 6, 7 meses, que era a seguinte. Ela sempre foi uma pessoa muito alegre, sabe? Ela era animada, empolgada. A casa dela vivia cheia de amigos. Ela tinha um casamento ali, o segundo casamento, que tinha uns 5 anos, que ele era super animado também. Então, era reunião no final de semana, karaokê. A vida dela era super ativa. Ela era advogada, acordava cedo, fazia spinning, tomava banho na academia, ia malhar, voltava, tinha filho pequeno, tinha filho adolescente, enfim. E sempre estava muito bem, muito radiante. Só que, de repente, ela começou a se sentir muito desanimada. Então, por exemplo, toda quarta-feira que o marido ia jogar bola, ela tinha sagrado vinho com as amigas, que era super divertido. Ela começou a faltar, ela começou a ter preguiça dessas reuniões do final de semana. Ela falou, a vontade que eu tenho mesmo era e ainda é de ficar deitada vendo Netflix, é isso que eu quero fazer. Eu fiquei desconfiando, achando estranho, porque eu sei que eu não era assim, não estava me reconhecendo, mas eu não estava triste, eu não estava em depressão, sabe? E o marido começou a questionar se tinha alguma coisa acontecendo e ela disse que não, porque de fato ela não sabia e achava que não mesmo e começou a chamar ela de chata. Ela foi rotulada pelos filhos, pelo marido de chata, desanimada, preguiçosa, etc e tal. E ela assumiu os rótulos porque de fato ela achou que era isso mesmo. Bom, ela marcou um psiquiatra, tá? E foi lá e ela saiu com uma prescrição de um remédio, de um antidepressivo. Ela falou, olha, comecei a tomar, senti uma melhora muito baixa e ao mesmo tempo prejudicou a minha libido e começou a me dar uns efeitos colaterais e eu resolvi parar. Ela falou assim, aí Flávia, eu resolvi me conformar, essa guarda sou eu a partir de agora e é isso aí. Aí eu falei assim, não, calma, deixa eu te explicar. Desânimo é um sintoma extremamente comum nas mulheres no climatério e menopausa, porque o estrogênio, que é o nosso principal hormônio feminino, ele está envolvido, né, comanda o nosso corpo inteiro, é o combustível do corpo da mulher e também é fundamental pro trabalho, para performance, enfim, do cérebro. Ele é um neuroprotetor, ele está envolvido ali na produção de neurotransmissores como a dopamina, a serotonina, envolvidos diretamente no humor. Então, quando esse hormônio começa a faltar no climatério, quando ele para de ser produzido na menopausa, um sintoma muito comum é a pessoa ficar muito irritada, ou muito ansiosa, ou mais comum ainda, muito desanimada, que não é uma depressão, mas é como se, eu digo que como se tivesse caído um tom, né? A vida, assim, nada mais tem tanta graça assim. E não é porque ela é chata, não é porque ela é desanimada, é porque o corpo dela estava com pouco combustível. E aí ela falou, mas Flávia, eu menstruo normalmente. Eu falei, mas não importa. Durante muito tempo, antes da menopausa, que é a última menstruação, depois de você não menstruar mais, durante 10 anos, você está no climatério, que é a fase que antecede a última menstruação e que os hormônios estão declinando, ainda que não saia em nenhum exame. E é por isso que muitas mulheres acabam, se tiver o fogacho, beleza, ela sabe na hora que tem relação, né? Aquele calorão. Mas se não, elas ficam, por exemplo, um dos sintomas desanimada, vai num médico, alguém que não está, né, com esse olhar holístico, inteiro, atualizado, e aí vai simplificar. Toma esse seu problema aqui, vamos tratar um sintoma. Porque nesse caso é um sintoma. É um sintoma de um corpo que está sofrendo com a falta do combustível dele, do hormônio. Ela falou, meu Deus do céu. Então pronto, então já sei, é reposição hormonal. Resolvido. Eu falei, também não é tão simples assim, mas também não é complicado. A reposição hormonal até pode ser feita por algumas mulheres que estejam aptas, né, e que queiram fazer, mas não é a única coisa a ser feita. E quem não pode fazer ou não quer fazer, não está fadada a viver mal, não. Existe uma alimentação específica para essa mulher, a gente precisa modular os hormônios através dos alimentos, sozinho ou em combinação com a reposição hormonal, enfim, tem uma série de coisas aqui que precisa ser feita independente. Não tem pílula mágica, nem creminho mágico. Bom, como são muitas coisas aqui para falar, senão ficaria enorme, mas ao longo das séries, né, vocês vão conhecer mais. A gente modulou os hormônios pela alimentação, vocês vão aprender mais sobre isso, mas eu quero falar de umas estratégias pontuais aqui, muito bacanas. A gente usou a cúrcuma, aquela especiaria, né? Muita gente sabe que ela é muito anti-inflamatória, antioxidante, mas ela também
um neuroprotetor potente, antidepressivo e ansiolítico. Então é excelente para desânimo, depressão, ansiedade. Então a gente usou a cúrcuma, pedi para ela comprar a cúrcuma que não fosse comprada a granel, que fosse uma cúrcuma orgânica, que tem mais a substância ativa, que é a curcumina, tá? E em pacotinhos fechados. E aí a gente usou de duas formas. A gente colocou a cúrcuma no almoço, né? Uma colher de chá ali por cima da comida, a gente não esquentou a cúrcuma, junto sempre com um fio de azeite que melhora a absorção dela e um pouco de pimenta do reino, que aumenta em 2000% a absorção da substância ativa. E usamos também a cúrcuma na forma de chá, que a gente fez um chá do dia e um chá da noite. No chá do dia, a gente combinou a cúrcuma com o chá verde, que o chá verde também tem uma ação sensacional. Ele tem um aminoácido ali que se chama L-teanina, que faz uma ação para tirar a ansiedade, de relaxamento sem dar sono, combinado com a cafeína numa dose pequena para dar energia. Então ele regula muito bem o humor. Como é que a gente fez? 2 colheres de sopa, né, do chá verde, 1 colher de chá da cúrcuma, deixamos em infusão em 1 litro de água durante 10 minutos e ela tomava ao longo do dia. Já à noite, a gente combinou a cúrcuma junto com a camomila, porque a camomila também tem um efeito anti-inflamatório e ao mesmo tempo dava ali um sono, um relaxamento para ela conseguir ter uma boa noite de sono, que também é fundamental para melhorar esse humor. E coloquei pimentinha do reino também ali nesses chás. Bom, tiveram 2 suplementos também que foram muito importantes para fazer ela voltar a ser essa mulher animada e maravilhosa que ela sempre foi. Eu vou deixar para falar deles na parte 2 desse vídeo. Esse é o primeiro vídeo da série de casos reais de mulheres 40 a mais, onde você vai aprender muita coisa, se identificar, se reconhecer. Aqui também vai ajudar bastante. Segunda, quintas e sábados, às 20 horas. Então, a parte 2 desse vídeo vai ser na quinta-feira agora, às 20 horas. E me conta nos comentários se isso também acontece com você, se você está passando por isso. Me fala um pouquinho de você, que eu também quero conhecer a sua história. Um super beijo, parte 2 na quinta sobre os suplementos.